Lívia, entregando a vida dela na mão do Senhor, né? Crescendo cada vez mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você continue ligado. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Oh, Jesus. Amém. Aleluia. Soberano Deus Pai, Sim, Jesus. Senhor Israel, tua serva, aquela que tu escolheste, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que seja mel, que seja fel, mas que nós saímos daqui com o coração aliviado, Senhor, com o coração feliz de estar ouvindo, de mandar aquela palavra. Glória a Deus. Pai amado, enquanto ela ministra a tua palavra, Senhor, Senhor, tu toca na saúde dela, Pai amado, vai tocando, vai visitando lá dela, vai visitando os filhos, Pai amado, as glórias, meu Senhor da glória. Vai, Pai amado, tomar em tuas mãos os esposos. Vai repreender a fúria do adversário. Sabe, Pai amado, que é difícil aquele que traz a tua palavra. É difícil aquele que está na frente da tua obra. Mas o Senhor é o general de guerra. Tu és aquele que peleja por nós, Senhor. Então, aquela vez que falar, Pai amado, Pai querido, aquilo que o Senhor determinou. Senhor, que não fale nem mais e nem menos. Só aquilo que foi dito para ela orar. E que ela venha, meu Senhor, sair daqui, Senhor, alegre, contente pela vitória. Senhor, porque eu creio que através da palavra, muitos vão receber vitória, muitos vão receber libertação, consolo espiritual. Senhor, toma ela em tuas mãos. Senhor, tira toda a comissão do teu servo, tira toda a enfermidade do Senhor da glória. Senhor, limpa o coração, limpa a mente do teu servo, limpa esta terra, Senhor, para que eles venham receber, Senhor, a tua palavra, Senhor, para que eles venham receber essa semente que vai ser plantada, e que eles saiam daqui, Senhor, não como entrou, mas totalmente modificado em nome de Jesus. Aleluia. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, gente. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Dá uma glória para o Senhor aí. Porque Deus que está aqui também é Deus que te dá testemunho. Também é Deus que te dá o hino da vitória, irmão. Amém? Também é o Deus que opera milagre na tua vida. Amém? Então só está de pé. Só em Deus te dá saúde. Só em Ele está te sustentando. Já é motivo de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Abre a tua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo de número 10. Amém? Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Aleluia. Oh Deus, Jesus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas como é gostoso este lugar. Esse lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Glória, glória. Este lugar é glória. Glória, glória. Esse lugar é glória. Como é diferente este lugar. Esse lugar é glória. Como é diferente
número 46. Oh, Senhor da glória. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. O Senhor, Ele conhece a necessidade da igreja. E nessa noite trouxe você aqui para ouvir uma palavra para o teu coração e para a tua semana. Aleluia. Vamos ler o 46, amém? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Você vai virar para o teu irmão e vai falar para o teu irmão o verso de número 48, a parte B. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo. Fala para o teu irmão: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Se Jesus te chamou, meu irmão, se chegou uma ordem de Jesus mandando tu levantar, que ele está te chamando, é porque a tua bênção está chegando. Amém? Senta dando glória para o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor nessa noite já está falando conosco. Glória ao nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus seja louvado por essa palavra. Amém? Nós vamos, né, irmãos, ver aqui nesse contexto uma palavra abençoada da parte de Deus. Um dos milagres de Jesus. E nós sabemos, né, que Jesus ele é maravilhoso. Todo milagre que Jesus faz, nós, quando fazemos menção através da Bíblia, nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor, porque nós sabemos que Ele tem poder para fazer milagres, irmãos, de diversas formas, de diversas maneiras. Eu não sei como Ele vai fazer um milagre na tua vida, não sei como vai ser na minha, mas Ele é o Jesus do milagre. E o cego Bartimeu, ele sabia disso. Ele sabia que quem ia passar em Jericó era o Jesus do milagre. E a Bíblia vai dizer que Bartimeu, filho de Timeu, ele estava sentado junto no caminho. Junto no caminho vai falar sobre o que, irmãos? Alguém que não tinha expectativa, não tinha esperança, alguém que tinha uma vida toda embaraçada. Ele era alguém, né, que ele tinha ordem de Roma para estar ali pedindo esmola, né, sentado pedindo esmola à beira do caminho. E todos aqueles que passavam por ele, que se compadeciam, deixavam uma moedinha. Assim era a vida do Bartimeu. Assim era a vida daquele cego, sem esperança, sentado à beira de um caminho, sem saber o que ia acontecer no amanhã dele. Só que de repente a esperança chegou. O Bartimeu ouviu falar que ia passar em Jericó Jesus de Nazaré. Então chegou uma esperança no coração do Bartimeu, porque sabendo ele quem era Jesus, sabendo ele que Jesus operava milagre, o Bartimeu já alegrou o coração dele, porque ele, né, acredito eu que pensando ele consigo mesmo, a minha oportunidade chegou hoje, porque Jesus vai passar em Jericó. E se esse Jesus que opera milagre em tudo quanto é lugar que ele vai passar hoje em Jericó, aonde eu estou, eu tenho certeza que o meu milagre vai acontecer. Eu já quero aqui liberar uma palavra para a tua vida nessa noite, que Jesus hoje está passando na tua Jericó. Jesus hoje está anunciando que em Jericó ele vai passar. E você precisa ser como Bartimeu.
ver. Mas Bartimeu tinha uma conexão. Bartimeu estava ligado no céu. Porque ele sabia que se Jesus passasse por ali, ele precisava clamar. Ele precisava colocar sua fé em prática e gritar socorro para Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está passando em Jericó. E aqui o texto vai dizer, irmãos, que era a última vez que Jesus passava ali. Então era a oportunidade de ouro de Bartimeu, naquele dia, naquele momento, para poder receber vitória. Talvez Jesus está te dando a última chance, porque ele vai passar em Jericó e não vai passar mais. E o Senhor está falando contigo hoje. Se apressa para receber o milagre, porque eu estou te dando mais uma oportunidade de receber a tua vitória. Irmãos, aquele cego, ele não podia ver, talvez a dificuldade dele, porque Jesus vinha e atrás dele vinha discípulos e uma multidão de pessoas. A dificuldade do cego era muito grande, porque ele tinha que enfrentar aquela multidão, ele tinha que chegar até Jesus. Os discípulos muitas vezes impediam, as pessoas de chegar até Jesus. Mas o cego falou assim: se eu não posso ver, se eu não posso andar, se eu não posso encarar a multidão, eu vou começar a gritar. Eu vou começar a gritar e vou chamar a atenção do mestre. Tem hora, irmão, que você não vai conseguir ver, você não vai conseguir andar, a multidão vai te atrapalhar, mas você tem que chamar a atenção de Jesus. Aleluia! Você tem que ter uma estratégia para chamar a atenção de Jesus. E aquele homem começa a gritar. Aquele homem começa a clamar, pedindo socorro da onde ele estava. E o grito daquele homem, o clamor do Bartimeu, ele chegou até os ouvidos de Jesus. Você tem clamado, você tem gritado, você tem feito a tua parte para chamar a atenção de Jesus para o teu problema, para a tua dificuldade? Ou você tem se calado em meio a tuas provações, em meio a tuas guerras, tuas batalhas? Você tem calado a tua voz, você tem se trancado. Jesus quer ouvir a tua voz, Jesus quer ouvir o grito de clamor que sai da tua boca. E como nós lemos aqui, irmãos, Jesus para, porque ele sabe que alguém está clamando ele. Ele está ouvindo a voz de alguém que clama por socorro. Nessa noite Jesus quer parar para você também. Nessa noite Jesus também quer ouvir o teu clamor. Ele quer parar, mas você não pode ficar mudo. Você não pode parar na tua caminhada, na tua busca, na tua entrega para o Senhor. Ele quer ouvir a tua voz. A voz do Bartimeu sobressaiu no meio da multidão. E quando Jesus ouviu, Jesus parou. E Jesus fez o quê? Falou: manda chamar ele, manda buscar o cego. Irmãos, esse cego, ele era um mendigo. Ele era alguém sem perspectiva de vida. Era alguém que ficava à beira do caminho, esperando alguém se compadecer dele para dar uma ajuda. Esse homem tinha uma vida sofrida. Interessante que a Bíblia, os milagres de Jesus costumam não ter nome, não dá nome, Só fala do milagre, só fala da mulher do fluxo de sangue, o homem do tanque de Betesda. Geralmente não se dá nome, mas aqui nesse milagre, aqui tem o nome de quem recebeu o milagre. Aqui tem o nome de Bartimeu e tem o nome do pai de Bartimeu. Então aqui conta a história daquele homem. Aquele homem tinha um nome, tinha uma história que precisava ser mudada. Você tem um nome, você tem uma história que Jesus quer mudar, que Jesus quer transformar. Estamos sempre, irmãos, começando um novo ano, mas o ano não muda se você não mudar. O ano não muda se você continuar com as mesmas decisões e posições do ano que acabou. As coisas vão continuar na mesma. Então o ano muda, nós também temos que mudar. Nós também temos que ver o que Deus quer conosco. E aquele homem, ele ficava sentado ali, sem esperança. Aquele homem ficava ali, irmãos, vivendo de um favor daqueles que nem conheciam ele. A história dele era triste. Talvez a tua história não chega a ser como a história do Bartimeu. Mas o mesmo Jesus
que se compadeceu daquele homem, mendigo, que ficava à beira do caminho, que mudou a história desse cego, que transformou a vida dele. Ele está aqui hoje para dizer para você que ele também pode transformar a sua história. Ele também pode te dar um novo rumo de vida. Aleluia. E Jesus falou, vai lá, chama ele, traz ele até mim. E aqueles homens ali na multidão vai lá e fala para Bartimeu, venha, venha porque Jesus está te convidando. Venha porque ele ouviu a tua voz e está mandando levar você até ele. E a Bíblia vai dizer que Bartimeu, ele largou a capa e ele foi. Irmãos, a capa simbolizava muita coisa para Bartimeu, porque aquela capa que ele tinha, aquela capa era uma autorização de Roma para poder sentar numa esquina e ficar pedindo esmola. Porque naquela época em Roma era dessa forma. A pessoa não sentava numa esquina, pegava uma latinha e começava a pedir, né, esmola, pedir moedinha, nada disso, era tudo organizado. Então Bartimeu, ele usava aquela capa falava muita coisa sobre a vida de Bartimeu. Bartimeu tinha licença para sentar naquela esquina, pedir esmola, pedir ajuda àqueles que ali passavam, porque a cidade dava direito a ele sobre isso. Mas quando Jesus chama Bartimeu, a primeira coisa que Bartimeu solta é a capa. Nessa noite o Senhor está falando conosco. Jesus, Ele está te chamando para viver um novo ano, um novo tempo, onde o Senhor quer fazer algo diferente na tua vida também. Porque às vezes, irmãos, a tua cegueira não é como a de Bartimeu. Ele era cego, né? Ele não conseguia enxergar. Mas tem gente que é cego espiritual, tem gente que é cego nas emoções. Então, tem vários tipos de cegueira. E o Senhor quer te curar dessa cegueira hoje. É como diz aquele ditado, pior cego é aquele que não quer ver. E tem coisa que a gente fica fingindo que não está vendo. E o tempo está correndo, o tempo está passando. O céu se movimenta com o tempo também, irmãos. O tempo está correndo, o tempo da tua bênção, ele já está chegando. E o Senhor está te chamando, solta a capa. Aleluia. Solta a capa. Porque a capa era aquilo que dava condição para Bartimeu de estar sobrevivendo. E às vezes você está preso à capa, uma condição de algo que alguém colocou sobre você, sobre os teus ombros. Então você está preso a uma capa. Mas Bartimeu, ele solta a capa para poder, irmãos, nos fazer entender, sabe o quê? Para viver um milagre com Deus, para viver um novo com Deus. Tem coisas que não nos cabem mais. A capa não ia fazer parte do cenário que Jesus estava chamando Bartimeu para viver. Jesus estava dizendo assim para ele, vem, porque a partir de hoje você não vai mais mendigar. Às vezes a gente mendiga, não é esmola na esquina não, mendiga outras coisas, que Deus está falando assim, esse ano tem que acabar com isso. Aleluia. Esse ano não gosta disso. Você não precisa ficar mendigando. E essa capa tem que sair de você. O Senhor está falando, você não é mais para viver à beira do caminho. Eu estou passando na tua Jericó para mudar essa história. Mas Bartimeu tinha que decidir. Eu quero milagre, eu tenho que deixar a capa. Porque a capa, irmãos, dava condição a Bartimeu ficar na zona de conforto. Eu fico aqui sentado, sou cego, vou ganhando um trocadinho, vou vivendo a vida, deixa a vida me levar e eu vou indo. E Jesus não tinha isso para aquele homem. E quando ele deixa a capa, ele renuncia a tudo aquilo que estava posto sobre ele, sobre a condição que Roma estava dando para Bartimeu. A Bíblia vai frisar bem. Ele vai até Jesus, mas não leva a capa com ele não. O Senhor está falando para você, quer viver uma nova história? Quer viver o novo de Deus? Aleluia. Larga a capa. Larga a capa hoje. Bartimeu tomou uma decisão. Não quero mais essa capa da mendigância. Não quero mais essa capa, aleluia, da humilhação. Eu não quero mais ela. Ela não vai mais fazer parte da minha vida. Porque eu encontrei alguém que vai fazer a diferença no meu caminho a partir de hoje. E ele larga a capa para trás. E eu falo uma coisa para você nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus. Você está disposto a largar a capa?
que traz comodismo para você, que traz o conforto para você. Você quer receber o milagre de Deus, mas está disposto a deixar a capa que traz para você o comodismo de ficar sentado à beira do caminho. Jesus tem muito mais do que você ficar sentado à beira do caminho. Janeiro vai acabar, vai entrar fevereiro, março, e você continua sentado à beira do caminho. Jesus está chamando você hoje para viver uma nova realidade. Aleluia! E a Bíblia diz que ele vai até Jesus. E quando ele chega, diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Jesus não foi logo curando o cego, não. Ele perguntou para ele: o que tu quer que eu te faça? Mas Jesus não sabia que ele era cego, sabia. Era notório em ver que Bartimeu era cego. Sabe o que Jesus queria falar com isso? Bartimeu, tu tens certeza mesmo que tu quer voltar a ver? Sabe por quê, irmão? Se Bartimeu volta a ter visão, Bartimeu, ele ia ter uma vida normal. Ele ia ser uma pessoa normal. Ele ia andar, trabalhar, ele ia agir, ele ia correr, ele ia fazer tudo que uma pessoa normal faz. E tem pessoas que não querem sair da condição de deficiência. Quer ficar deficiente a vida toda para poder, irmãos, ficar naquela coisa de piedade. Jesus falou para ele: tu quer? O que tu quer? Ele falou: eu quero vista. Bartimeu queria ver. Bartimeu queria que a vida dele mudasse. Então ele falou para Jesus: eu quero ver. Aí Jesus tocou em Bartimeu, Jesus curou. Mas antes de curar, Jesus falou para ele: tu está ciente mesmo? Se tu, a partir de hoje, voltar a enxergar aquela vida que tu leva lá, na zona de conforto, sentado naquela esquina, pegando dinheirinho todo dia, acabou? Acabou aquela moleza? Acabou aquele tempo? Tu quer sair daquela condição mesmo? Tem certeza? Para não dizer que Jesus, estava curando ele sem ele declarar que ele queria ser curado. Tem coisa na tua vida que Jesus quer fazer. Tem coisa na tua vida que Jesus já chegou em Jericó. Você sabe que Jesus já está passando na tua Jericó. Jesus está passando na tua casa. Jesus está passando no teu trabalho. Jesus está passando na tua saúde. Mas Jesus quer saber se tu quer mesmo. Jesus quer saber, ele está te perguntando hoje. Tu quer sair dessa condição que tu está vivendo? Ou quer continuar? 2026, 2027, vai ficar tudo na mesma. Jesus perguntou para o cego: o que tu quer? Jesus está perguntando para você hoje: o que tu quer? Tu quer viver uma nova história? Tu quer viver algo novo? Ou você quer continuar sentado à beira do caminho, sendo visto como um mendigo, como um pobre coitado, a vida toda? O cego falou: não, eu quero mudança. Eu quero mudança. E o Senhor nessa noite está falando para você: decida pela mudança. Decida hoje largar a capa para trás. Decida hoje sair da zona de conforto e caminhar para o que Deus tem para você. O Senhor curou aquele homem. Mais do que curar o Bartimeu, foi Deus transformar ele e ele seguir Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele fica curado, agora ele faz parte da multidão. Agora Bartimeu, ele segue caminho, seguindo os passos de Jesus, seguindo os passos do Mestre. Deus, ele não quer somente te dar uma cura, te dar uma vitória, te dar uma bênção. Mais do que isso, o Senhor quer que você esteja o seguindo. Bartimeu foi curado, mas caminhou seguindo Jesus. Nessa noite o Senhor está falando conosco. Ele quer te dar vitória. Mas se a vitória chegar na tua vida, você continua seguindo Jesus, ou você para no meio do caminho para fazer outras coisas? O Senhor, ele tem algo para fazer nas nossas vidas nesse ano. O Espírito Santo de Deus, falou comigo poderosamente através dessa palavra. Jesus de Nazaré, ele está passando já na tua história. Ele já está passando, aleluia, no teu momento, meu irmão. Às vezes é você que não está vendo. O cego não via, mas ele ouvia, estava ligado. Não podia ver, mas estava ouvindo o barulho da multidão. Vem ele aí. E eu estou me apressando para ter um encontro com ele. Jesus está vindo. Você está ouvindo o barulho? Você está ouvindo os sinais?
Jesus quer te tirar hoje da condição que você está vivendo. Condição de humilhação vivia esse homem. Deus não tem humilhação nem para mim nem para você. Mas Deus está mostrando através da palavra dele que nós temos que tomar uma decisão. O cego tomou uma decisão. O cego queria mudar a história da vida dele. Tu quer ver mesmo? Quero. Então Jesus curou. E você? Quer ver? Você quer ver o milagre acontecer? Quer ver Jesus trabalhar a teu favor? E te abençoar e mudar a tua história, mudar teu ano, mudar aquilo que você está vivendo? Você quer mesmo? Tem coisa, irmãos, que nós temos que deixar para trás. O Bartimeu tinha uma capa. Você tem o quê que precisa ficar para trás para você ver algo de Deus acontecer na tua vida? Jesus quer te curar e quer que você siga Ele. Jesus não quer que você receba a bênção e fique parado, estagnado. Jesus quer te dar vitória, mas quer que você continue prosseguindo juntamente com Ele. Imagino eu que no meio daquela multidão, aquele cego continuava clamando, continuava gritando, dizendo assim, só que o clamor dele era diferente. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Mestre, porque eu recebi minha cura. Eu era cego e fui curado. Aquele homem fazia diferença agora no meio da multidão, porque ele tinha um testemunho de vitória, de milagre, de restauração. Uma nova chance foi dada para o cego. Deus quer te dar uma nova chance. Ouça essa palavra e guarda no teu coração, porque Jesus está passando em Jericó. Aqui foi a última vez que Jesus passou em Jericó, porque logo depois Jesus já estava caminhando para a crucificação. E o Senhor está falando para você, te apressa-te, não perde a oportunidade, porque pode ser a última vez que Jesus vai passar na tua Jericó, que Jesus vai passar na tua história para colocar ordem nas coisas. Então o Senhor está falando, fica ligado como cego. Aprenda, né? Porque às vezes, né, a gente ouve aí que o cego tem a audição apurada, né? Não enxerga, mas ouve que é uma beleza. Então talvez você não está enxergando bem, mas se você tem um ouvido bem aguçado, ouça o que Deus está falando contigo hoje. Te apressa, porque Ele está passando em Jericó. Ele está passando na tua casa, Ele está passando na tua família, Ele está passando no teu problema. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. E Ele está falando contigo. Prepara-te, porque Ele marcou o encontro. E quando Ele manda te chamar, é para te dar vitória. Mas quando Ele te chamar, você já tem que estar na posição. Bartimeu, ele se colocou na posição. Quando chamaram ele, ele largou tudo aquilo que era do passado e correu para Jesus. Se Jesus chamar você hoje e disser, minha filha, meu filho, eu estou te chamando hoje para te abençoar. Você larga aquilo que ficou para trás, você larga o teu passado e vai viver o novo com Jesus? Ou você ainda não está preparado para viver esse tempo? O Senhor está nos perguntando nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus quer te abençoar. Jesus é o Jesus dos improváveis. Jesus era o Jesus de Nazaré. Jesus não era chamado Jesus de Belém, o Jesus, né, da Judeia, o Jesus de Jerusalém. Sabe por que ele era chamado Jesus de Nazaré? Porque Nazaré significa improvável. De um lugar que ninguém dá nada. Dali era Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e você. Aleluia. Era de Nazaré, lugar dos improváveis, lugar que ninguém dava nada por ninguém, lugar sem perspectiva. E o Jesus de Nazaré, Ele está hoje me dando uma oportunidade a você. Talvez também alguém improvável. Talvez você também é alguém que é de Nazaré, um improvável. Mas Jesus está te chamando hoje para poder viver um novo tempo, uma nova história. Deus está te chamando para tu se colocar de pé. Deus está chamando você para reagir. Bartimeu foi um homem de coragem. A história desse homem é a história de superação, história de fé, de coragem. A multidão mandava ele calar a boca. Cala a boca, tu está importunando o mestre. Quantas vezes as pessoas vão mandar que a gente venha se calar? Porque está incomodando o nosso clamor, a nossa oração, a nossa entrega, a nossa busca. Vai dizer, para, porque está incomodando. Mas eu quero
quero dizer uma coisa para você. Estava incomodando a multidão que era sem visão. Mas não estava incomodando Jesus não, pelo contrário. Jesus se agradou quando ouviu a voz daquele homem pedindo socorro. Jesus está se agradando do teu clamor. Jesus está se agradando da tua busca, da tua entrega. Tu está pedindo socorro. Aleluia, muitos não estão entendendo nada. Está pensando que está gritando igual um louco. Mas Jesus está te entendendo. O importante é que Jesus está te entendendo. A multidão manda tu calar a boca, mas Jesus, Ele está entendendo o clamor que está saindo dos teus lábios. Jesus está entendendo tudo que você está passando. E uma coisa nessa noite eu quero falar para vocês. Jesus tem mesa preparada. Jesus tem mesa de honra para nós sentarmos. Jesus não quer você sentado à beira do caminho, largado, desprezado, não. Não é isso que Jesus tem. Não é isso que Ele tinha para o Bartimeu. Não é isso que Ele tem para você. Aí Jesus fala, vem viver uma nova vida. Vem viver uma nova história. Vem viver um novo tempo, um novo momento. A mesa já está preparada. O Salmo 23 diz, prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tu já viu, irmãos, que coisa linda? Tu se assentar numa mesa aonde os teus inimigos vai comer bolo e Coca-Cola contigo, sentado na mesa junto com você? Pastor, isso é loucura. Loucura não é Bíblia. É Bíblia, o salmista, ele declarou isso. Eu não quero meus inimigos para poder depois desdenhar deles, que o Senhor fez alguma coisa na minha vida, não. Eu quero eles no meu cenário, para eles poderem ver e entender que Deus é comigo. Aleluia. Eu não quero guerra com meus inimigos, eu quero que eles se assentem na mesa comigo, para poder ver a minha vitória. Vai tomar do meu Guaraná, vai tomar da minha Coca-Cola, vai comer do meu salgadinho, para ver que Deus é Deus na minha vida. Aleluia. Aquele que vivia sujo, largado, abandonado, agora ele tem um nome e tem uma posição. E agora não é mais cego, e agora serve a Jesus. Tudo que eu e você precisamos, irmãos, ser honrado por Deus, viver o tempo que Deus já preparou para nós, um tempo novo. Levanta a tua cabeça. Bartimeu tomou uma decisão firme e falou, eu quero esse Jesus que vai passar aqui. Ele vai passar hoje e eu não vou perder a oportunidade. Eu quero dizer para você que Jesus está passando. Jesus está passando e você não pode perder a oportunidade. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Porque eu sei que Jesus, Ele está passando dentro da tua casa, Ele está passando no teu trabalho, Ele está passando na tua causa impossível. Jesus está passando. Aleluia. Se você tem uma Jericó, eu também tenho. E eu também estou esperando Jesus passar para começar a clamar a Ele. Senhor, me socorre, tem misericórdia de mim. Deus só está esperando sair da tua boca um grito de socorro para te responder. Ele só está esperando você clamar. Aleluia. Louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor. Como diz a Bíblia, clama a mim e responder-te. O teu clamor, ele tem resposta. O teu clamor, ele movimenta o céu a teu favor. Nessa noite Deus está falando, não para de clamar. O inimigo está tentando calar a tua voz. Satanás está tentando te calar, para você não buscar mais o céu, para o céu não vir a teu favor. Mas nessa noite o Senhor está falando, abre a tua boca. Aleluia. Abre a tua boca e glorifique ao Senhor, porque a tua história vai ser mudada. Aleluia. Aleluia. Aleluia, a tua história vai ser mudada. O céu já está preparando a mudança. O céu já está dando ordem a teu respeito. Aleluia. Aleluia, porque o Senhor que ouve a oração, que ouve o clamor que sai do teu coração, Ele está dizendo nessa noite para você, tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Aleluia. Jesus é contigo, Jesus é contigo, Jesus está agindo a teu favor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Se mendigava, não vai mendigar mais.
Se estava vivendo de favor, não vai viver mais. Porque Jesus está passando. Aleluia, Jesus está te chamando para viver, aleluia, um novo tempo, a nova história que teu olho não pode ver, os teus ouvidos não podem ouvir, você não pode entender, mas o tempo, aleluia, é como foi louvado aqui, é o tempo de cantar, é o tempo de cantar o hino da vitória. Ora, Bachubi cantarabande, cantarébia, aleluia, aleluia, porque Ele está passando, aleluia, porque Ele não desistiu de você, aleluia, aleluia, porque o céu não desistiu da promessa que Ele liberou sobre a tua vida. E o céu hoje está te dando um recado. Aproveita a oportunidade, porque Ele vai passar. Aproveita o momento, porque Ele vai passar, aleluia. E se Ele passar hoje, Ele muda a tua condição. Se Ele passa hoje, Ele muda a tua história. Se Ele passa hoje, Ele muda teu destino. Se Ele passa hoje, Ele manda chamar você para viver algo diferente. Aleluia. Aleluia. O Senhor é Deus de milagre. Aleluia. Senhor, eu quero, Senhor, nessa noite declarar em direção à tua igreja, Senhor. Como Deus, tu deixa essa palavra, Senhor, para o coração do teu povo. Senhor, tu não tem mais um tempo, Senhor, de vergonha. O tempo, Senhor, de vergonha, de escassez. O tempo, Senhor amado, de andar de cabeça baixa. O tempo, Senhor amado, da humilhação. Ah, Deus, tu és poderoso hoje para dar um basta. O basta de Deus está chegando hoje para mudar a história, Senhor, de cada um de nós. E nós sabemos, Senhor, que basta uma palavra, basta uma ordem tua, e todas as circunstâncias ela começa a mudar. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero declarar sobre a tua igreja que é noite, Senhor, de tu virar o cativeiro, de tu mudar a condição de vida. Porque se outrora, Senhor, o cenário era de mendigar, hoje, Senhor, tu está mudando o cenário, Senhor, para dupla honra. Tu, Senhor, está chamando para ser cabeça. Tu chamando, Senhor, para viver, Senhor, aquilo que só o céu pode liberar sobre as nossas vidas. E nessa noite, Senhor, eu quero declarar, Senhor, e profetizar que o novo de Deus, Senhor, está chegando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o nosso trabalho, sobre a nossa igreja. O tempo da dupla honra está sendo liberado no céu. Tem uma catraca no céu sendo aberta hoje. E o céu está dando condição de passagem para aquilo que estava preso. Shurikantarega. Ah, Jesus de Nazaré. Ah, Jesus. Que o homem da Galileia, aleluia, ele está disposto hoje a fazer tudo diferente. Ah, Jesus, como tu é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Aleluia, eu posso contemplar o Senhor ficando na bandeira, e essa bandeira, aleluia, simboliza a bandeira da vitória. Aonde essa bandeira for ficar, aleluia, o governo do céu está chegando agora. Nessa noite, o céu está movendo as águas a nosso favor. Oh Deus, tu és maravilhoso. A ti a honra, a glória e o louvor. Porque esse Jesus que passa aqui hoje, aleluia, está escrevendo uma nova história para você. Bartimeu, filho de Timeu, aleluia, teve uma história de superação que foi marcada na palavra do Senhor. Você tem uma história, tem um nome que Deus vai fazer marcar por gerações, para saber que Deus foi contigo e te deu a vitória.